Bom, pessoal, bora lá dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, né? Já é a nossa segunda videoaula, só recapitulando aqui as coisas que a gente já viu aqui no vídeo anterior sobre sistemas de alavanca, beleza? A gente já viu sobre as estruturas do braço de alavanca, vimos alguns os conceitos fundamentais dela, vimos aqui alguns conceitos sobre alguns autores, a importância do sistema músculo-esquelético dentro do sistema de alavanca, né, a sua importância, seu objetivo que tem dentro do sistema de alavanca, onde a gente viu a estrutura do braço de alavanca, onde tem a barra rígida, né, onde tem nosso eixo, onde tem nosso braço de força, onde tem nosso braço de resistência e, como vocês sabem, também tem outros termos que são utilizados para essas nomenclaturas. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente já viu aqui o conceito, né? Que ele é um sistema que contém uma estrutura firme e rígida, como eu falei para vocês, ao redor de um ponto ou eixo. Onde é que é encontrado esse eixo? Esse eixo é sempre encontrado dentro de uma articulação, beleza? Ele é sempre encontrado dentro de uma articulação de um determinado membro. Não esqueçam disso também. Braço de força, ele fica sem, ou braço de potência, ele fica sempre atrás do eixo, pois é ali que está encontrada a musculatura que vai executar uma determinada força para realizar o movimento. O nosso eixo sempre é encontrado dentro de uma articulação e o braço de resistência vai ser sempre as extremidades, beleza? Então a gente vai dar nossa continuidade. Bom, pessoal, o músculo esquelético, né? O esqueleto humano, perdão, tá lá com a cabeça no músculo esquelético. O esqueleto humano, ele é caracterizado como uma armadura móvel, através do que ocorre as alavancas, segundo Calais e Germain em 2002. E você sabia que o esqueleto humano serve como instrumento principal para a produção de movimento através da alavanca, mas também proporciona restrições da amplitude de movimento articular. Isso aí é onde a gente vai ver as angulações que são cada exercício, onde que o sistema de alavanca vai suportar essas angulações. Isso quando a gente já for entrar dentro da análise de movimentos, utilizando o sistema de alavanca e utilizando as unidades de forças aplicadas as duas junto dentro dessa análise, ok? Continuando, pessoal, né? E para que a alavanca ela seja movimentada, uma força precisa ser maior do que a resistência, claro. Ou seja, a força precisa vencer a resistência. No caso do corpo humano, representado pelos músculos, que é o braço de forças, que são responsáveis por gerar a força e o torque necessário para movimentar as articulações. Como eu falei para vocês, a musculatura do braço de força ela sempre fica atrás dos eixos, das articulações, onde eles estão sendo inseridos. Lembre de origem e inserção. A força é utilizada na inserção da musculatura, beleza? Então, dentro da biomecânica, esse componente é dominado como força motriz, que é proporcional à variação do movimento, segundo Killer et al. Em 97. A força motriz ela pode ser dividida em três partes básicas, ok? Então a gente vai dar continuidade e conhecer essas três partes básicas da força motriz. Vai lembrando aí, força motriz. Vamos lá, pessoal. Quais são esses três elementos da força motriz, né? Temos aqui a resistência, como já citei para vocês, braço de potência e braço de resistência. O que é a resistência? Quais são as suas características? Ela é a força que precisa ser vencida. Quando analisamos no corpo humano, ela é representada como ela pode ser natural ou que pode ter adicionado a ela uma força externa, né? Bom, pessoal, você já viu a característica da resistência. Ela pode ser de algo natural, né, que pode vir de fora, algo natural. O peso do corpo pode ser também uma resistência em determinados alguns movimentos, né? E
ou então de uma força externa. Quando você, por exemplo, pega um halteres para fazer flexão de braço, né? Para fazer um trabalho de execução no bíceps, por exemplo, quando o foco é bíceps, né? Flexão de cotovelo que você vai fazer. Desculpe o erro, flexão de braço que eu falei, né? Flexão de cotovelo. Quando você vai utilizar a musculatura dos bíceps e outras musculaturas secundárias também, né? Onde a gente vai estar vendo no decorrer das videoaulas. Bom, pessoal, resistência tem a força natural, que é a normal dela, o peso do corpo pode ser uma força de resistência, e a força externa, algo que vem de fora, né? Uma carga que você vai aplicar sobre aquele determinado movimento. Bom, o que é o braço de potência? Quais são as características? Ela é definida pela distância perpendicular do ponto onde a força é aplicada ao eixo de rotação, também conhecido como braço de força. Mais uma vez, ela é definida pela distância perpendicular do ponto onde a força é aplicada ao eixo de rotação, também conhecido como braço de força. Lembra que eu falei para vocês que a nossa força é utilizada onde o músculo é inserido, dentro do eixo, né? Onde ele vai estar inserido próximo do eixo. Então, a musculatura do braço de força é onde tem a inserção dela, beleza? Que é a utilização do braço de força. O braço de força pode ser várias. Pode ser no quadríceps, pode ser no bíceps, pode ser no ombro, nos deltoides, né? Pode ser nos gastrocnêmios, que são as panturrilhas. Tem uma variação de braço de forças, né? Dentro da musculatura. Bom, e o braço de resistência? O que é esse braço de resistência? Ele é definido como a distância perpendicular do ponto onde é aplicada a resistência até o eixo de rotação, beleza? Pessoal, agora que conhecemos elementos que compõem a força motriz, podemos estabelecer como é realizado a classificação das alavancas. Lembra lá na videoaula anterior que eu falei para vocês que tem a classificação dos sistemas de alavanca? A gente vai entrar nessas três classificação de alavancas, mas já vão lembrando aí sobre a força motriz, beleza? Vão lembrando a força motriz. Temos resistência, braço de potência e braço de resistência, beleza? Então vamos lá, continuando. Bom, pessoal, classificação das alavancas, né? Onde eu estou trazendo aqui para vocês algumas das suas características e alguns exemplos. E eu também estou com algumas ilustrações de imagem para ficar bem mais claro para vocês. Bom, pessoal, alavanca 1, que é a classe interfixa ou a de equilíbrio. Qual é a sua característica? O eixo de rotação entre a força oposta, ponto de apoio estabelecido entre a resistência e a potência, utilização muito comum para sustentação da postura ou equilíbrio, e terá vantagem mecânica igual a 1 ou maior que 1 ou menor que 1, beleza? Braço, a primeira classe de alavanca interfixa ou de equilíbrio. Como vocês podem ver, resistência vezes braço de força, menos potência vezes braço de força. Exemplo, uma gangorra, né? Balança com pesos ou um pé de cabra, né? A balançazinha, o eixo, o braço de força, braço de resistência. Um dos exemplos. Com as ilustrações vai ficar bem mais claro para vocês. A segunda classe de alavanca, classe interresistente. O eixo de rotação em uma extremidade, que é a resistência, posicionando entre o ponto de apoio e a potência, chamamos de braço de alavanca de força, no qual o braço de potência é maior que o braço de resistência. Aqui a vantagem mecânica é menor que 1, beleza? Por exemplo, carrinho de mão, fica na ponta do pé, entendeu? Isso já é uma classe de alavanca interresistente. Mas como é o carrinho de mão, né? O eixo já fica mais lá na frente, próximo do pneuzinho do carrinho de mão, né? Já é outro exemplo. E a força fica mais localizada sempre atrás do eixo. E a resistência fica localizada também próxima do eixo.
Terceira classe, que é a interpotente. O seu eixo de rotação é em uma extremidade, potência, posicionada entre o ponto de apoio e a resistência, projetadas para gerar velocidade às extremidades dos membros e movimentos baixo peso a longa distância. A vantagem mecânica é menor que 1. A maioria das alavancas do corpo humano que foram projetadas para ter mais velocidade e menos força. Essas são as classificações da interpotente, beleza? Pessoal, eu vou estar encerrando com essa videoaula com esses 3 sistemas de alavanca aqui que eu falei para vocês, as classificações delas. Na próxima videoaula eu vou estar com os exemplos e as ilustrações que vão estar explicando melhor ainda para vocês terem mais assimilação o que é uma classe, um sistema de alavanca interfixa, interresistente e interpotente, beleza? E daí na próxima videoaula com certeza vai ficar bem mais claro o conteúdo para vocês em relação à classificação das alavancas, ok? Espero vocês no nosso segundo momento da aula.